Pode estar longe no tempo cronológico a realização do seu objetivo, mas ele já precisa ser real, pelo menos dentro da sua cabeça. Pode ser daqui a anos o que você quer, não sei se é uma faculdade, se é, não sei o que você sonha, que demore o tempo cronológico, mas se você tem crença, se você tem fé, se você acredita que o sim você já tem, se já é verdade dentro de você, é só uma questão de tempo para que a sua crença vire verdade. Aí você nem precisará bater nas portas, as portas se abrirão para você. O evangelho desta Santa Missa está em Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo este evangelho, este relato de um dos milagres de Jesus, a pergunta que se coloca a todos nós é: até onde você está disposto a ir? Qual o preço que você está disposto a pagar para alcançar a realização do seu maior sonho, para alcançar a sua graça? Infelizmente estamos vivendo numa época em que as pessoas não oferecem quase nada, mas querem receber quase tudo. E o evangelho nós vemos que um homem fez algo que ninguém ousou antes dele a fazê-lo. Primeiro, deixe-me contextualizar o texto. Aqui nós temos um homem leproso. Ele não tem nome, é um homem. O que significa um homem leproso? Qualquer um. Porque o leproso ele era visto como qualquer um. Quando a pessoa, 2000 anos atrás, na época de Cristo, e essa lei vem de Moisés, quando a pessoa se via com lepra, ela deveria sair de casa, abandonar a família, abandonar o trabalho, abandonar os amigos. Ele podia levar consigo um cobertor, a leitura chama de capa, é um cobertor. Ele receberia um sino, um sininho. Ele teria que morar fora dos muros da cidade. Hoje, claro, as nossas cidades não são mais muradas, também pelo tamanho, pela estrutura, mas no tempo de Jesus, as cidades elas eram muradas por causa de invasões, etc. Quem aí já foi na Terra Santa, nós vemos com beleza as muralhas de Jerusalém, uma cidade cercada, assim como muitas cidades da Terra Santa. E por que ele recebeu o manto e por que ele recebeu o sininho? Porque o manto para o leproso era a sua segurança, era onde ele se deitava, era onde ele se aquecia, era aquilo que o protegia. E para que o sininho? Para que as pessoas soubessem que ali estava um homem impuro. Ele tinha que gritar toda vez que alguém passava por aquela estrada para entrar nesta cidade. Ele tinha que tocar o sino e ele tinha que gritar: Tamé, Tamé. O que significa Tamé? Impuro. Afasta de mim que eu sou impuro. Então ele gritava como uma ovelha, Tamé. Ele tocava o sininho. Quem estava na estrada não chegava perto. Ele jogava o seu cobertor, a sua capa, e ali sobre aquela capa se colocava uma moeda, se colocava um pouco de comida, alguma coisa para aquele homem que não podia entrar na cidade, não podia voltar para casa, não podia ter amigos, e se tinha, eram outros leprosos, e ele estava excluído da sociedade. Na visão judaica, ele cometeu um pecado grave e ele foi castigado a levar uma vida deste modo. E este leproso estava ali há tempos cumprindo o que lhe cabia, com a sua capa, tocando o sino
gritando tamé, vivendo de doações, sem poder chegar perto de ninguém. Porém, chegou ao ouvido deste homem o nome de um outro homem chamado Yeshua, que é Jesus. E ele só ouviu coisas boas, um homem que pregava com autoridade, um homem que tinha o poder da cura, um homem que era misericordioso, que jamais afastou alguém que nele confiou. E este leproso, ele enxergou em Jesus Cristo a sua última esperança. Ou será com ele, ou não será. Talvez eu esteja aqui falando para inúmeras pessoas que já tentaram de inúmeras maneiras receber a sua graça, o seu sonho, realizar aquilo que está no teu coração, mas parece que entra ano e sai ano e você não sai do lugar. Talvez para você Jesus seja a sua última esperança. Mas aqui se coloca uma pergunta: até onde você está disposto a ir para conseguir o que você quer? Qual é o preço que você está disposto a pagar para ser quem você deseja ser, fazer o que você deseja fazer, chegar aonde você quer estar? Porque podia lhe dar inúmeros exemplos, mas algo você pode guardar no seu coração. Se você conhece alguém que você admira, que você gosta, que você segue, que ocupa porventura alguma posição de destaque, seja na sociedade, na família, lá no seu grupo de esportes, na igreja, onde quer que for, você conhece, como diz o bom mineiro, as cachaças que essa pessoa toma. Você não está vendo os tombos que ela leva. Todos pagam um grande preço. E as pessoas não conhecem o preço que é pago para estar onde estar, fazer o que se faz, ser quem é. E por que muitas pessoas não se destacam? Porque elas não querem pagar o preço. Elas não querem se arriscar. Elas não querem assumir um lado. Então levam uma vida de sem opinião, mais um no meio da multidão. E tá bom. Só que este leproso, ele não aceitou viver como outros leprosos. Porque naquela época era praticamente impossível você encontrar um caminho onde houvesse um leproso, uma cidade onde houvesse um leproso. Mas por que este um leproso chegou até nós 2000 anos depois desse fato? Porque ele fez o que ninguém quis fazer, porque ele arriscou fazer o que ninguém teve coragem para fazer. Ele resolveu mudar a sua história. Ele resolveu fazer algo que ninguém faria. O quê? Primeiro, chegar perto de alguém que não tivesse lepra. Segundo, dirigir-lhe uma palavra que não fosse tamé. E terceiro, pedir o que ninguém podia lhe conceder: a cura, a purificação. Outros leprosos viram Jesus passando e com certeza gritaram: tamé, me dá um pãozinho, me dá uma moeda, me dá uma esmola. Não chega perto não. O Evangelho vai dizer de um homem que resolveu mudar a sua história, um homem que arriscou, um homem que teve coragem, um homem que pagou o preço. E aqui eu digo para você, um homem que não estava nem tchum para o que os outros falassem ou pensassem dele. Porque quando você pensa, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão dizer de mim? Se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Este homem leproso estaria lá até hoje. Ele esqueceu todo o resto e ele tinha um foco. E o foco dele era Jesus. Somente Jesus pode mudar a minha história. Então aquilo que ninguém pensava aconteceu. Vendo Jesus, o homem, aqui não tem nada a ver. Nada a ver. A leitura deveria ser: vendo Jesus, o homem se afastou, se escondeu na capa, tocou o sino, gritou tamé, esperando uma migalha. Não, ele fez o que ninguém fez. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés. Ele não foi para longe de Jesus, ele foi para perto. Primeira coisa que nós precisamos no nosso caminho de cura: procurar ver Jesus. Procurar ver Jesus na palavra, procurar ver Jesus na Eucaristia, procurar ver Jesus no irmão. E quem ama quer estar perto. Ele não gritou de longe, ele foi aos pés de Jesus, ele se aproximou de Jesus e ele pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. É a oração que agrada a Deus. Ele poderia ter pedido: Senhor, purifica-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me. Não, ele coloca, numa linguagem para vocês entenderem, a batata quente na mão de Jesus.
é com você. Eu não estou pedindo nada, mas eu sei que tu tens poder. E se queres, o milagre vai acontecer. Por que ele está falando se Jesus quer? Porque Jesus sabe o que ele quer. Jesus já conhece aquele homem, só que ele está se colocando nas mãos de Jesus para deixar Jesus agir do modo dele. As nossas orações nem sempre são assim. As nossas orações é igual uma lista de supermercado. Já vem tudo descrito exatamente o que queremos, o dia que queremos, a hora que queremos, do jeito que queremos. Por isso que nem sempre acontece milagre. O leproso, ele tem uma confiança total no Senhor. É como se ele dissesse: Senhor, tu sabes o que eu quero, faça o que eu preciso. Tu sabes o que eu desejo, mas faça o que está no teu coração. Faça o que tu desejas, mas eu sei que tu tens poder de me purificar. Vocês entendem a diferença da frase? Esse tipo de oração agrada a Jesus. E aqui, meus caros, eu vejo que o homem não apenas falou de fé, mas ele se mostrou um homem de fé. Primeiro porque ele não foi para longe, ele veio para perto de Jesus. Ele se colocou pequeno, ele se ajoelhou, ele se jogou aos seus pés, e ele colocou a graça nas mãos de Jesus. Faça o melhor, faça o melhor. Bonito. Versículo 13. Jesus estendeu a mão. As pessoas, quando viam um leproso, elas escondiam a mão. Jesus estendeu a mão. Jesus tocou naquele homem, o que ninguém fazia. Porque segundo a lei de Moisés, quem tocasse num leproso estava impuro. Quem tocasse no leproso poderia contrair lepra. A sequência é essa: o são tocando no doente, eu fico doente, no pensamento judaico. O puro tocando no impuro, ele me torna impuro. Com Jesus a sequência é diferente. Jesus é puro. Quando Jesus toca no impuro, ao invés de Jesus ficar impuro, ele purifica. Então, meus irmãos, vamos mudar aí certos ditados populares que não combinam com a fé cristã. Eles dizem o quê? Uma maçã podre no meio de um cesto de maçãs boas, o que acontece? Apodrece as outras. Mas você aprende com Jesus que nós temos um poder que as pessoas não conhecem: o poder da restauração, da purificação, da boa nova. Então, para Jesus funciona o contrário. Uma maçã boa num cesto de maçã podre precisa tornar boas as podres. Essa é a sequência de Jesus. Ele não se nivela por baixo, ele melhora quem está embaixo. Ao invés de Jesus ficar impuro, ele torna o impuro puro, e ele vai responder: eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. É interessante, meus irmãos, que aqui está falando que Jesus estava numa cidade. Jesus não está num deserto, ele não está no arbusto, não está no alto de um monte, ele está num lugar que tem muita gente. E se você ler todo o evangelho, você só vê as pessoas aparecendo depois que Jesus fez tudo com aquele um. Porque Jesus, ele ama a todos e a cada um. Não adianta você falar: Jesus ama a todos. O leão também ama seu CPF, ele ama a todos. Mas essa questão de amar todos não resolve o problema. Porque eu não quero saber se alguém ama a todos, eu quero saber quem me ama. O que adianta saber que alguém ama todo mundo? Não, isso não fede, não cheira. Você me ama. Então Jesus, ele ama a todos. Quando é a todos, é a humanidade. Quando você fala e a cada um, ele ama você pessoalmente. Ele gasta tempo com você. Ele conhece a sua história. E ele te repete todos os dias: eu quero ser purificado. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser purificada. Talvez seja os seus olhos. Quantas coisas ruins entram dentro de nós através da visão. Talvez seja os seus ouvidos. Você que ouviu bobagem, palavras de maldição, crenças limitantes, tudo isso entra pelo seu ouvido e contamina o seu corpo todo. Talvez o problema está na sua língua, que é a extensão do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Como aquele profeta que escutou símbolos dentro do templo e falou: meu Deus, eu sou um profeta de lábios impuros. Eu estou morando no meio de um povo de lábios impuros. Ó, povo fofoqueiro, hein? O povo falava e o profeta está que fala também. Apareceu um anjo, um serafim, pegou uma brasa do altar com uma tenaz,
chegou perto do profeta e falou assim: estende a língua. O cara, ele, com a boca do cara e a língua. Aí o anjo disse: agora teu pecado foi perdoado, a tua culpa foi removida. Profetiza, saia pregando. Ou seja, há algum lugar na nossa vida, seja fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, onde Deus precisa purificar. O leproso, ele queria a cura da sua lepra. Qual é a sua lepra? Qual é a minha lepra? Lepra é aquilo que vai tirando do ser humano as características de humano. Hoje em dia a gente não vê nas ruas mais, mas quando eu era pequenino, em Itaúna, ia para catequese, minha mãe me levava para a escola, tinha perto da casa paroquial, quem é de Itaúna sabe, ali na Praça da Matriz, alguns leprosos ali. E eles estendiam o bonezinho, uns tinham um dedo só, uns já não tinham nariz, outros não tinham orelha. A lepra, ela vai deformando o ser humano. E a lepra, ela é pior quanto ela é por dentro. Porque se a lepra por fora, ela tira as características de ser humano, a lepra espiritual, ela nos rouba as características de filhos de Deus. Então qual é a lepra que nós precisamos ser curados? Talvez é a lepra do alcoolismo, a lepra da droga, a lepra do materialismo, a lepra da mentira, do orgulho, da traição, do jeitinho, da enganação. Não sei, todos nós temos dentro de nós algum tipo de lepra, que na Bíblia equivale a pecado. O leproso bíblico é um doente no corpo, um leproso espiritual é um doente na alma. Todos nós temos uma lepra interna, que se chama pecado. É contra este pecado que nós devemos lutar. E quantas vezes só basta chegar perto, se colocar aos pés e dizer: Senhor, se tu queres, tu tens poder. Tu tens poder de restaurar meu casamento, tu tens poder de tirar o meu filho das drogas, tu tens poder de abrir para mim a porta de um trabalho, tu tens poder de me dar vitória financeira, tu tens poder de curar a minha enfermidade. Se queres, Senhor, tu tens poder de purificar-me. E aqui o se queres, ele traz consigo uma consequência forte. Que se Jesus falasse com ele: não quero, segundo a frase do cara, mesmo leproso, ele seria discípulo de Jesus, porque ele não põe uma imposição, ele confia no melhor de Jesus. Se queres, tu tens poder, se não queres, eu já estou. Outra coisa, gente, vamos mudar uma coisa aqui, só para encerrar o texto. Pare de dizer, eu estou treinando para parar de dizer: o não eu já tenho. A gente nasceu ouvindo isso, né? Pede lá, ó, o não você já tem. Peraí, filho, Cristo morreu na cruz por nós, e nós recebemos um espírito de coragem, de ousadia, porque somente os ousados serão usados. Deus não usa gente mole, Deus não usa gente preguiçosa, Deus não usa quem não quer pagar o preço. Então ouse, e Deus te usará. Ouse, e você será usado. Aí você tem que dizer para você assim: não, pela minha fé, eu tenho o sim. A minha vida não é feita de não. Jesus já me garantiu o sim. Pode ser que o sim não seja aqui, mas o sim será. Quando você diz sim, você está aberto às coisas que a vida vai te dar, que Deus já conquistou para você. Quando você diz que você já tem um não, você está dizendo para você mesmo que você já é fruto de algo negativo, que aquilo que você tem é não. Ô padre, mas se eu for em tal lugar, eu receber um não, é porque o seu sim não era ali. O sim já está reservado para você. Você já tem o sim. Jesus é o teu sim. O anjo vai lá, visita Maria, pergunta se ela vai ser a mãe do Salvador. O não a gente já tem, né? Me compreende? O anjo foi até Maria, não é porque ele tinha um não, é porque ele tinha certeza que ele já tinha o... Faça a experiência em 2021. Comece a ir nos lugares, a procurar pessoas, a se conectar com gente, com esta crença: eu tenho o sim. O não me pertence, eu tenho é o sim. E se aqui não for o sim será em outro lugar. Eu não nasci no negativo, eu nasci no positivo. Negativo é assim, ó, não é? Como que é o positivo? É isso. Positivo é assim, ó. Olha aí que beleza. Sim. Toda missa você está sendo abençoado. Olha, cruz é mais. Na pilha é o positivo. Então você tem que colocar a sua ideia: eu vou para Jesus, porque o não eu já tenho, né? Vamos ver o que ele faz comigo. Não, o cara já foi com a certeza de que mesmo ele colocando para Jesus: se queres, o melhor ele receberia. E se ele não recebesse a cura da lepra, é porque Deus lhe concederia algo melhor.
Lembra do paralítico que desceram do telhado? Vocês conhecem a Bíblia, né? Desceram o cara do telhado, os 4 amigos desceram. A hora que o cara lá dentro no meio da sala, eles queriam que o Jesus falasse o que com ele? Levanta, anda. Jesus não falou nada disso. Jesus bateu o olho no cara e falou assim: acabou, que seu problema não é perna, seu problema é coração. Seu problema não é não andar, seu problema é não amar, é não perdoar. Então eu te digo, seus pecados estão perdoados. Os amigos levaram para ter uma cura física. Jesus aplicou nele uma cura espiritual. Claro que eu não vou contar o nome da família, mas eu atendi ano passado um caso de um homem, um senhor, que apareceu um câncer bem agressivo na próstata. Ele nunca foi no médico, a hora que foi já não tinha muito o que fazer. E nunca foi muito de igreja, nunca foi de oração, e a família então começou a rezar, pedindo a sua conversão, pedindo bênção. Eu estive 3 vezes com ele, e poucos meses ele faleceu. Encontrei com uma filha dele, tem homens também, né? Ela disse assim: Padre Cristian, a gente rezou tanto, mas não deu, né? Falei: minha filha, você que acha que não deu. Você está falando que não deu porque você está olhando só uma cura física. Eu não posso te contar o que é, mas eu tive a graça de atender a última confissão do seu pai. Ele que não se confessava desde o dia que se casou com a sua mãe. E eu não posso te contar o que foi, mas você não imagina o tamanho da cura que o seu pai recebeu, não. Foi através daquela enfermidade que Deus salvou a alma daquele homem. Eu raramente atendo uma confissão neste nível de abertura, de consciência e de arrependimento real. E ele me dizia: padre, eu tenho plena certeza que Deus está me preparando para o encontro. Eu não vou sair desse hospital mais. Então eu quero pedir perdão a Deus pelo homem que eu não fui. Ele começou a falar: eu fui. E eu falei com a família: acreditem, vocês estavam esperando um tipo de cura. Deus lhe deu uma cura muito maior. Como os amigos esperavam que o cara andasse, Jesus foi e perdoou o cara. Padre, mas depois Jesus curou o cara. Curou porque as pessoas começaram com tititi. Mas quem que é esse aí que perdoa pecado? Aí Jesus disse: olha, o que é mais fácil eu falar? Que ele está perdoado, que ele vai andar. Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, levanta, toma tua maca e vai para tua casa. Aí que o cara saiu. Se as pessoas não tivessem tido tititi, os amigos tinham descido e levado o cara de maca. A cura aconteceu, ele foi perdoado, ele foi salvo, o seu coração foi restaurado. Só que nós estamos muito presos apenas à matéria. E tantas vezes a cura de Deus vai além da matéria. Aqui foi a cura da lepra do corpo. Talvez na nossa vida a cura da lepra é da alma. E terminado este encontro com ele, note que no encontro com Jesus, com ele, não tem mais ninguém, parece que são só os dois, e ali está cheio de gente. Jesus é assim, numa igreja cheia de gente, com milhares de pessoas acompanhando pelo YouTube, TV, rádio, Jesus ele se interte com você. Parece que não tem mais ninguém, é só você e ele. É só eu e ele agora, entende isso? Depois que acaba a cura, não obstante, sua fama crescia, numerosas multidões, aí coloca o povo todo, numerosas multidões, para ouvi-lo, curado da enfermidade. Jesus se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Lucas é muito inteligente. Ele finaliza o evangelho, como o evangelho deveria começar para aquele que ousa. Padre, como que eu posso ser ousado como este leproso para alcançar de Jesus a realização do meu sonho, a minha cura, a concretização do meu objetivo? Isso vem por último no evangelho de hoje. Se entregue à oração. Jesus curou aquele homem porque ele era íntimo do Pai e ele tinha o poder da cura. E aquele homem teve coragem de ir até Jesus, porque com certeza já era um homem de oração. Eu sei em quem coloquei a minha fé. É numa vida de oração, é numa vida de intimidade que você tem coragem de falar como aquele homem. Quem não reza não tem coragem de falar isso nunca. Pregar é fácil, viver não é fácil, até para mim. Mas para quem tem intimidade com Deus, só quem tem intimidade com Deus, só quem se entrega à oração, só quem conhece a palavra, é capaz de olhar para um filho, para uma mãe, para um melhor amigo, seja em que situação for, e falar para Deus assim: eu sei que se tu queres, essa pessoa pode ser curada, purificada. Mas Jesus, não faça o melhor para mim, faz o melhor para ela. Que a tua vontade se cumpra, que a tua palavra aconteça. Você não encontra muitas pessoas fazendo esse tipo de oração. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí depois vão ver o que a pessoa quer, o que ela diz. Realmente Deus não me ouve, né? Rezei, não aconteceu o que eu queria. Porque você esqueceu do Pai Nosso.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu sei que tu tens poder, se queres, amém. Se não queres, amém. Eu sei que o Senhor tem algo melhor. Por isso que eu disse que nós não temos não, que nós temos sim. Porque o não hoje é para que você tenha o sim de amanhã, amém? Então você não vai duvidar disso. Ah, padre, mas eu recebi tanto não. Não, você recebeu esses nãos porque você precisava desses nãos para chegar no seu sim. Mas você já tinha um sim. Mas se você recebesse um sim aqui, você perderia o sim maior. Deus nos tira coisas pequenas, que Ele nos reserva coisas grandes. Mas precisamos ter a coragem deste homem de quebrar padrão, quebrar protocolo e surpreender até o próprio Deus. Eu tenho certeza que Jesus ficou surpreso com aquele leproso que ele encontrou com tantos, todos lá tocando sininho de longe. Esse levantou, correu a Jesus e disse: uai, mineiro, né? Jesus mineiro, uai. Esse leproso é diferenciado. Todos os outros ficaram no canto, tendo a capa, tocando sino. Ele não está nem com capa, largou o sino, ajoelhou no meu pé, está chorando, está quase me tocando, reconhece o meu senhorio. Mas que é tua, meu filho, eu quero ser purificado. E permitam-me, finalizando, isso sou eu que estou falando, isso é a minha oração bíblica. Sempre antes de pregar o texto eu rezo. Eu acredito que a cura deste homem não aconteceu apenas quando Jesus disse eu quero. Quando ele tomou a atitude de largar a capa, de abandonar o sino, de trocar o discurso e de ir até Jesus, ali já começou o processo de cura, que culminou nos pés de Jesus. Gente, principalmente aqueles que têm grandes sonhos, os mais jovens, se assim me permitam, pode estar longe no tempo cronológico a realização do seu objetivo, mas ele já precisa ser real, pelo menos dentro da sua cabeça. Pode ser daqui a anos o que você quer, não sei se é uma faculdade, se é, não sei o que você sonha, que demore o tempo cronológico, mas se você tem crença, se você tem fé, se você acredita que o sim você já tem, se já é verdade dentro de você, é só uma questão de tempo para que a sua crença vire verdade. Aí você nem precisará bater nas portas, as portas se abrirão para você. Porque a cura, ela não acontece no momento final, ela acontece quando você decide mudar a sua história. E aquele leproso, ele decidiu mudar a sua história quando ele jogou o sino, abandonou a capa, levantou do lugar e mudou o discurso. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Façamos desta Santa Missa exatamente isso. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu não quero ter mais um ano como tantos que eu já tive. Eu quero ter um ano novo de verdade. Então, gente, abandona essas falsas seguranças. Eu não sei na sua vida o que é essa capa, esse sino. Joga isso fora. Isso é só para te manter na sua vida igual todo dia. Pensa fora da caixa. Veja que você pode ser uma pessoa maior, uma pessoa melhor. Você pode conquistar, você pode crescer, você pode ser. Mas se você ficar sentado na beira do caminho onde todo mundo está, sendo o que todo mundo quer que você seja, você vai passar a vida toda gritando tamé, tocando sino e vivendo de migalha. Mas só você pode mudar a sua história. Só você pode tomar a atitude de levantar do seu local, ir até Jesus e somente com Ele se interter nas histórias onde você se encontrará e você voltará curado. Talvez a sua família continue a mesma, o seu trabalho continue o mesmo, esse ano talvez não mude tantas coisas, mas não são as coisas de fora que mudaram, é você que mudou, é você que é diferente por dentro, e quanto eu sou diferente por dentro, as coisas por fora também mudam. Por intercessão de Maria Santíssima, que nós tenhamos essa coragem deste leproso, de ir até Jesus, clamando pelo seu poder, nos colocando debaixo da sua vontade, e eu tenho certeza, ninguém volta com as mãos vazias. Isso é uma crença que eu tenho como padre e que eu levo para cada altar de missa que eu presido. Eu jamais saio de uma missa de mãos vazias. Deus sempre tem algo para me ofertar quando eu levo algo para oferecer. O leproso ofereceu o que ele tinha, a própria lepra. Recebeu de Cristo o que ele possuía, a própria cura. A oração e o milagre acontece sempre nesse processo de troca. Eu dou para Deus o que eu tenho, mesmo que não seja o que eu gostaria, e Deus me concede sempre o que eu preciso. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus agora visita você através da sua TV, da tela do seu computador, da tela do seu celular, através da rádio. Jesus visita você. E assim como aquele leproso, nós podemos com confiança nos aproximarmos do trono da graça e de coração falarmos a Jesus: Senhor, se tu queres, tu tens poder de purificar-me. Se tu queres, Senhor, tu tens poder de realizar os meus sonhos, projetos. Tu tens poder de abençoar a minha família, de restaurar a minha saúde. Com confiança e fé, eu me coloco, Jesus, aos teus pés. E assim como aquele leproso, ele recebeu a cura, ele recebeu a graça. Eu me coloco aos teus pés, Senhor, no Santíssimo Sacramento do altar, para receber de ti também este sim. Porque eu tenho sim, a vida dirá sim para mim. Jesus, eu confio na tua palavra, eu tomo posse das tuas promessas. Eu não quero mais, Senhor, viver como aquele leproso, sendo um zero à esquerda, passando necessidades em tantas áreas da minha vida, necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades psíquicas, necessidades físicas. Abençoa, Jesus, a cada família que está agora conosco. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que clama e que reza e que acredita no teu poder restaurador, purificador, renovador. Abençoe, Senhor, esta água que agora as pessoas te apresentam, essas garrafinhas de água, esses copos de água, para que ingerida com fé, recorde o nosso batismo e nos afaste todo mal. Abençoe, Jesus, essas peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas. Toca, Senhor, profundamente nesses casais que trazem no coração o desejo de gerarem uma nova vida. Mas nós repetimos a oração daquele leproso: se tu queres, Senhor, se tu queres que a graça aconteça. Toque no útero desta mulher, no aparelho reprodutor masculino, feminino, óvulos, ovários, trompas, útero, todos os hormônios. Colocamos, Senhor, aos teus pés os nossos traumas, as nossas carências, o nosso sentimento de solidão. Toca, Senhor, as pessoas com depressão, síndrome do pânico, pensamentos de suicídio, pessoas com inúmeras doenças psicossomáticas, problemas no casamento, problemas na família, problemas no namoro, problemas no estudo. Senhor, torna o nosso ano novo de verdade. Quantas pessoas viraram 2020 para 2021 com tanta esperança e já estão vivendo um ano velho? Purifica, Senhor, as nossas casas de todo vício. Nós jogamos aos teus pés, Senhor, todo álcool, toda droga, todo vício no cigarro, jogo valendo dinheiro, promiscuidade, prostituição, pessoas materialistas, avarentas, agarradas no dinheiro, vivem pelo dinheiro, vivem pelo trabalho. Que nós possamos valorizar mais as pessoas, a nossa família. Valorize mais os seus filhos, seu marido, sua esposa, seus irmãos, sua casa, para que você possa ser quem ainda não é. É preciso que você aceite quem você é. Aquele leproso, ele só foi curado porque ele se aceitou leproso. O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Vá até Jesus, apresente o seu pedido e sinta agora o toque de Jesus na sua vida. Assim como Jesus tocou naquele leproso, ele toca em você agora.
você escuta pela fé, olhando o Santíssimo Sacramento: eu quero ser purificado. Eu quero ser purificado. Adoremos o Senhor. Estenda as mãos para Jesus e peça: cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Só você sabe. Cura, Senhor, vem aqui. Peça, clame. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Faça como o leproso, confia em Jesus. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E o toque de Jesus na sua vida será dado em forma de bênção. Você que está conosco, quem está aqui no santuário, se for possível, se ajoelhe para receber esta bênção. Aí na sua casa, ajoelhe-se na sala, no seu quarto, em frente ao seu computador. Faça como o leproso. O leproso se pôs de joelhos aos pés de Jesus, e o Senhor o tocou, e o Senhor o abençoou.